Então, o que ele está pedindo, né? Eu falei para ele, ó, eu quero entrar no MySQL. Ele falou, qual é a senha? Quando ele pediu a senha, ele não pediu o usuário. Então, ele está pedindo a senha do superusuário. Importante, quando vocês estiverem instalando, ele também vai pedir, nas perguntas que ele foi fazendo no processo de instalação, ele vai querer saber qual é a senha que você quer colocar no seu superusuário. Para a gente, MySQL, o superusuário é o root. Já eu escrevo aí para quem nunca viu. É um ROOT. Então, ele quer a senha. Aí você fala, puta, eu instalei e não lembro. Não tem problema, pode desinstalar e instalar de novo. É assim? É. Por isso que ele chama superusuário. O meu aqui, a senha, eu ainda lembro. É essa aqui. Vamos ver o que ele contou para a gente aqui, né? Tá dando as boas-vindas para mim, ó. Ele tá com um pedaço, como se fosse, né, um dos sistemas do software inteiro chamado MySQL. Ele está falando, ó, o monitor do MySQL tá lhe saudando. Tá falando, ó, tô vendo que alguém está tentando entrar. Seu MySQL conexão, seu ID é o 14. O servidor, a versão, a 8.027 é a que a gente está olhando. Ela é da comunidade fria aqui. O MySQL é da Oracle e tem, né, na criação dele, quem criou foi a Sun, ele era um banco livre, e a Oracle também fornece, né, o MySQL com uma série de, como eu diria, recursos disponíveis, e alguns desses são pagos. Mas aí a gente, para muitas empresas, é muita coisa que o MySQL tem, não precisa entrar pagando coisas na hora. Está trazendo aí versão, licença, um monte de dados e passando algumas orientações para mim, se eu precisar de ajuda e tudo mais. Do que a gente viu agora há pouco, tinha um comando que mostrava para mim as bases de dados. Que comando era esse? Pulsem aí no slide da aula e me digam que comando eu vejo se tem alguma base de dados criada nesse banco aqui. Show Database. Então vamos lá, vou escrever aqui, né? Ó. Show. Quando é em minúsculo? Sim. Mas ele respeita aqui, como eu estou no meu Windows, ele também responderia. No Linux, eu já acho que ele vai dar pau. Porque aí o case sensitivo vai ter que ser respeitado. E aí eu vou perguntar, ó, database. Quem olhou com atenção viu que estava no plural. Vamos pôr aqui que eu achei que isso aqui mostrasse. Ponto e vírgula e pedir para ele mostrar para mim. Ele está devolvendo um erro. Ele está falando, não entendi isso que você pediu, não. Tem um erro de sintaxe aí. Você falou, rapaz, eu quero ver as bases de dados, eu não quero ver um em específico. Opa, ele falou que tem umas aqui, ó. Interessante. Agora há pouco a gente falou de novo de metadado. Information Schema, MySQL e Performance Schema, na hora que você instalar, essas bases de dados vão estar no seu banco de dados. Elas são bases de metadados do MySQL. SACLA, SYS e o WOLD, o SYS eu também acho que é na versão 8 também de metadado. Agora esse SACLA e o WOLD, aí ele está trabalhando com os dados, um deles deve ser de exemplo, para trabalhar com o banco, deve ser esse SACLA, creio eu, da versão 8. Reparem, o tempo todo ele vai estar tentando mostrar tempo relacionado a desempenho que a máquina tem que ter. Nós estamos falando de um banco de dados. E ele falou que ele recuperou 6 linhas aí, em 0,07 segundos. Eu quero usar esse aqui, ó. Como é que eu faço para instanciar uma base de dados ou definir ela como padrão que eu vou utilizar? Está nos slides aí também. Me diga aí qual é o comando. É o use? É o use. Então, para ficar fácil até na lembrança, eu quero usar aquela base de dados. Então, eu coloco use MySQL. Ponto e vírgula. Ele está falando que ele mudou a base que ele estava usando de referência. Agora aqui eu quero ver as tabelas que tem nessa base de dados. Que comando eu uso para pedir para ele mostrar para mim as tabelas? Essa anterior mostrou a base de dados. Qual seria para mostrar as tabelas dessa base de dados que a gente agora está em uso aqui, ó? É o describe? Acho que é o describe. Vamos tentar colocar aqui, ó. Falei que eu quero ver as tabelas que tem nessa base, né?
describe MySQL, ponto e vírgula. Deu problema aí, ó. Analisem aí, eu quero que ele mostre para mim as tabelas. E aí ele falou, ó, Show tables. Não entendi, fala de novo. Show tables. Show aí, ó, comando show. Então, show vem de mostrar. Só que eu não quero ver mais as bases de dados. Eu quero ver, eu estou usando ele, sempre vai brincar no plural. Se eu vir para cá, ó, vai dar erro. Também vai falar, tem um erro aí, eu não consigo entender. O banco falando para a gente, né? Que comando é esse? Opa, tem bastante tabela aqui. Quantas tem? 37. Então tem esse monte de tabela aí. Como a gente está começando a brincar, vou pegar algo que a gente conheça mais fácil. Ó. Isso aqui são os usuários que tem nesse banco de dados. Agora, eu quero ver que atributos tem na tabela user. Que comando eu usaria aqui? Olha aí, eu quero que ele, eu pedi para ver, mostra as tabelas que tem. Agora eu quero que ele descreva uma tabela que eu vou escolher. Que comando seria aqui? Agora eu uso describe user. Isso. Só que não tem user, não. Posso usar assim, describe user, porque já tem o use. Por isso que eu não preciso falar qual é. A gente usou anteriormente o use MySQL. Posso usar ele assim, ó. Ele trouxe um monte de coisa. Ou posso usar simplesmente a sintaxe curta dele. Isso aqui, ó. Recuperou a mesma coisa. Se a gente olhar aqui, ó, 51 objetos, repara, não deu nem um segundo para ele recuperar esse conjunto de dados, de metadados. Aqui chegou a dar 10 segundos. E ele recuperou a mesma coisa. Por que vocês acham que demorou tanto, né? O primeiro demorou muito. O segundo não demorou nada. 0 segundos, ou seja, menor do que 0.001 foi o tempo que ele demorou. Porque a primeira vez, se o comando é igual, demorou 10 segundos. 0,10 segundos, né? Não 10 segundos, senão seria muito demorado. Será que é porque a resposta anterior ficou armazenada? Então, o que a gente já comentou em alguma aula aí para trás é o HD é muito lento. Isso que a gente está olhando é uma tabela. E os dados da tabela é uma tabela do MySQL, da base de dados MySQL, que é de metadado. Só que está onde? Está no HD. O HD é muito lento. Então, ele teve que ir lá no HD, pegar tudo que ele precisava, ele quem? O SGBD. Levar para a memória, para depois pegar da memória e mostrar na tela. Como a primeira consulta que a gente fez, ele foi lá no HD, pegou e depois mostrou para a gente. A segunda estava logo em seguida, o próprio sistema gerenciador. Já falou, opa, peraí, isso aqui já está na memória, mostra aí para o cara. Então, banco 2 foca nesse desempenho. Para a gente agora está sendo mais por curiosidade, mas também para começar a entender. Vi aqui, ó, esse describe aqui, está mostrando que ele tem na tabela user atributo pra caramba, né? Tem lá host, user, select privileges, blá, blá, tem um montão de coisa. Está aqui falando lá, ó, tipo de cada um, se é obrigatório ou não. Quem me ajuda com essa dica que tem aqui, ó, keypri. O que seria keypri aqui? A chave primária? Exatamente. Então ele está falando que essa tabela, ó, ela tem uma chave composta pelo user e o host. Quero fazer agora, repara, todos os comandos que a gente está usando, a gente não está mexendo nos dados, nem nas estruturas. Por enquanto a gente só queria ver. Já que eu cheguei ao ponto de ver a estrutura de uma tabela, de uma base de dados, o que foi? A gente fez um describe na tabela user da base de dados MySQL. Como é que eu faço para ver os dados que estão guardados nessa tabela? Já entendi a estrutura, falei, legal, tem atributo para caramba, fui passeando. Agora eu queria saber, tem algum usuário aí? O Wander falou que tem que ter um root, a gente tem que guardar a senha. Vamos ver aqui, ó, tem algum atributo aqui que seria um password aqui? Vamos, ó, tem vários. Expiry, last change, lifetime. Que mais, ó?
reuse, time, history, require. Será que ele mostra para a gente fácil assim qual é o password do cara? A gente não vai perder um tempo nessa investigação, mas não. O password do usuário não é da aplicação, é do banco. E aí ela tem, nessa versão 8, eu não vou saber dizer qual o nível da criptografia que ele utiliza em cima do dado aí em específico do password. Mas se vocês olharem com cuidado o nome, ó, ele está falando, ó, é o tempo de reuso. Ele vai requerer um password corrente, novo, a história do uso dele. Então, ele está falando sobre alguns dados. Ele não está falando que é o password que você vai conseguir ver aqui e nem aqui. Mas vamos lá. Como esse aqui a gente não viu, a gente vai usar agora um comando que não é focado nas estruturas, e sim um comando que é focado na manipulação do dado. Então, eu estou falando assim, ó, seleciona para mim, vou usar um coringa aqui, ó, igual quando a gente procura, por exemplo, um arquivo no seu gerenciador de arquivos, independente do sistema operacional. Se você procurar um arquivo com uma expressão, sei lá, como se fosse assim, my*.txt, ele vai procurar my asterisco ou ele vai procurar qualquer coisa que tenha my no início, em qualquer dado que venha na sequência .txt. Essa é a ideia do coringa. Estou falando para ele assim, ó, eu quero ver tudo que é atributo que tem. Então, recupera para mim todos os atributos provenientes da tabela user. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ixi, trouxe um monte de dados, mas está enchendo tanto a tela que fica difícil a gente entender esse negócio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir ele aqui. Vou pedir para ele aqui, ó, selecione, em vez de ser tudo, eu quero ver só o user, o host, por exemplo, da mesma tabela. Manda aí. Opa, ficou mais simpático aqui, ó. Ele está falando que meu banco, ó, tem 4 usuários. E que o host, ou seja, esses 4 usuários só conseguem acessar o meu banco, esse que a gente está olhando, através de conexão local. Então, se alguém vir via rede, via internet, vai tentar se conectar ao meu banco, não tem nenhum usuário que consiga e tenha permissão para fazer isso. Ou ele está na console, que é o nosso exemplo aqui, ou não vai acessar. Mesmo ele sabendo, supondo a senha do root, sim, ele vai colocar root, a senha corretinha, e o sistema vai falar, ó, acesso negado. O cara não está localmente na máquina, não vai acessar. O que a gente está vendo? Algumas características que mais para o fim do semestre desse nosso, que a gente vai mexer com controle de acesso. Começamos a dar uma olhada, então, em comandos que manipulam dados. Vou voltar agora para o material da aula. Começamos a ver DML.